E aí pessoal, tudo bem? E agora, no nosso terceiro e último vídeo, nós vamos fazer uma pequena, muito pequena introdução às relações trigonométricas. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, eu posso criar outros vídeos te esclarecendo alguns pontos que talvez não tenham ficado muito claros ou que eu tenha passado muito rápido. E lembrando, se você gostar, deixe seu curtir, que isso me ajuda bastante, e se inscreva no nosso canal. Ou seja, até agora nós vimos as relações métricas. Se você não viu, veja o vídeo anterior, de um triângulo retângulo. A pergunta é, que outros tipos de relação nós temos? Eu já dei no nome do vídeo, né? Que são as relações trigonométricas. Ou seja, repara que no último vídeo eu falei que se você não tem o ângulo, não dá para saber se é um cateto oposto ou um cateto adjacente. Porém, agora eu dou o ângulo para você. Nesse caso, o B, ele seria o cateto oposto ou seria o cateto adjacente? Exato, ele seria o cateto oposto, pois o lado que ele representa não encosta no seu ângulo, enquanto o C, que é o cateto adjacente, encosta. E o A é a nossa hipotenusa por ser o maior lado. E nós temos as relações. O seno de θ, ou seja, o seno do ângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que nós utilizaremos como letras A, B e C. Tudo bem? Então lembra, o B neste caso é o cateto oposto, o C neste caso é o cateto adjacente e o A neste caso é a hipotenusa. Vamos relembrar um pouquinho sobre os ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São aqueles ângulos que nós conseguimos lembrar o valor que ele possui para o seno e o cosseno. Então, nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Eu coloquei aqui algumas informações a mais, né? Então, o seno de zero, ou seja, o seno em 0 graus é 0. O cosseno em 0 graus é 1 e a tangente em 0 graus é 0. Se você quiser saber por que isso acontece, deixa nos comentários que eu posso criar um vídeo explicando sobre isso. E no 90 graus, o seno que era 0 vira 1 e o cosseno que era 1 vira 0. E a nossa tangente, ela não existe em 90 graus. Incrível, né? E aí nós temos os valores do seno e cosseno. Então o seno começa com meio e termina entre aspas, em raiz de 3 sobre 2. O cosseno começa em raiz de 3 sobre 2 e termina em meio. E a tangente, ela possui valores que a gente também poderia calcular facilmente apenas lembrando esses valores aqui de cima. Se você quiser, deixa nos comentários. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Calcule a altura do triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 20 centímetros e o ângulo oposto a essa altura mede 30 graus. Olha só que legal. Então, nós temos um triângulo que possui uma altura e o ângulo oposto a essa altura é 30 graus. E nós sabemos que a hipotenusa mede 20. Ou seja, qual relação que nós podemos utilizar para calcular essa questão? Se nós temos o cateto oposto, o ângulo e a hipotenusa, quem vai nos oferecer a resposta? O seno. Tudo bem? Ou seja, o seno de 30 graus é o H dividido por 20, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Logo, quem está dividindo passa multiplicando. E lembrando dos produtos notáveis, o seno de 30 graus vale meio. Ou seja, nós teríamos que o H seria 20 vezes meio. Ou seja, 20 dividido por 2, 10 centímetros. E agora a gente vai pegar outro exemplo. Tudo bem? Alberto esticou uma corda ao máximo do ponto mais alto de um prédio até a sua posição. Mediu com isso 60 graus utilizando uma corda de 50 metros. Qual a sua distância até o prédio? Olha só que interessante. Então vamos analisar a situação que está ilustrada aqui na parte inferior do nosso slide. Então nós temos um prédio, o ponto mais alto, ele pegou uma corda, esticou ela ao máximo e com isso formou um ângulo de 60 graus. E essa corda, do ponto mais alto até o Alberto, mede 50 metros. E nós queremos saber quanto mede essa distância do Alberto até o prédio. Ou seja, quais são as informações que nós temos? Nós temos a hipotenusa desse triângulo, temos o ângulo e temos esse cateto. Ele seria o cateto oposto ou o cateto adjacente? Exato, o cateto adjacente. Ou seja, qual relação seria ideal nós utilizarmos? A relação do cosseno. Certo? Ou seja,
Substituindo os valores, nós temos que o cosseno de 60 graus é igual a esse cateto adjacente sobre os 50 metros, que é a nossa hipotenusa. O 50 que está dividindo, nós vamos passar multiplicando. E, se nós olharmos na tabela, o cosseno de 60 graus é meio, ou seja, a nossa distância é 25 metros. Ou seja, tudo vai depender de uma análise que nós fazemos do problema. Ora é melhor usar o seno, ora é melhor usar o cosseno. Em alguns casos, até a tangente se torna bastante interessante de ser utilizada, quando você não tem a informação da hipotenusa, mas tem a informação dos catetos. Então, o que a gente pode concluir disso? Que se nós temos que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, significa que o cateto oposto é a hipotenusa vezes o seno. A mesma coisa vale para o cosseno. E agora vem uma parte que é bem interessante, a gente tem que precisar respirar um pouquinho. Tudo bem? Vamos retomar o teorema de Pitágoras, parece que ele brotou do nada agora. E realmente brotou do nada. Mas se ficar muito complicado, pode me falar que eu faço um vídeo separado só sobre isso. Então lembrando, o teorema de Pitágoras nada mais é que o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E se a gente substituísse o B por A seno θ e o C por A cosseno θ, né? Que nós vimos que são equivalentes. Então, nós obteríamos algo do tipo A vezes seno de θ ao quadrado mais A vezes cosseno de θ ao quadrado. Aqui vem uma coisa muito importante de ser dita. O seno, quando ele fica ao quadrado, ele não fica com o quadrado depois do ângulo. Se você colocar o quadrado aqui depois do ângulo, significa que o ângulo está ao quadrado e não o seno. Por isso, quando você quer colocar o seno ao quadrado, você precisa colocar ele depois do seno. Isso significa seno vezes seno. Isso aqui significa cosseno vezes cosseno. Tudo bem? Mas olha que interessante, nós temos que esse A ao quadrado ele está em comum para todos os termos. Ou seja, nós poderíamos dividir tudo por A ao quadrado. Né? Então aqui ficaria 1, aqui ficaria seno ao quadrado de θ e aqui cosseno ao quadrado de θ. E essa seria a relação fundamental da trigonometria. Que se você tiver o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo, o resultado vai ser sempre 1. Acredite ou não. Isso é incrível. Inclusive, nós vamos fazer um exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar o ângulo 30. Né? Quanto vale o seno de 30? Meio. Quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, escrever seno ao quadrado de 30 é a mesma coisa que escrever seno de 30, tudo elevado ao quadrado. Substituindo pelos valores dos ângulos notáveis, que é 30 e 30, nós obtemos assim, meio elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Ou seja, meio elevado ao quadrado é 1/4. Raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado é 3/4. 1/4 mais 3/4. Mantém-se o denominador, somam-se os numeradores. 4 sobre 4 é igual a 1. Olha que incrível, inclusive você pode fazer o teste para outros ângulos notáveis. E aí, termina por aqui a nossa aula sobre triângulos. Aqui tem um resumão sobre tudo que a gente abordou acerca dos triângulos, iniciando pelo fator de proporção. Lembrando que existem as relações de semelhança, que é o ângulo-ângulo, lado-ângulo-lado, lado-lado-lado. As relações métricas e as relações trigonométricas. Finalizando aqui com a relação fundamental da trigonometria. Então, se você curtiu ou ficou... Não esquece de deixar seu joinha. Se você tem alguma dúvida, pode escrever que eu tento fazer um vídeo ou a gente tenta resolver de alguma forma. E não se esqueça de se inscrever ao canal. Um grande beijo, até a próxima.